O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Warren Buffett. Você já se perguntou por que a maioria nunca enriquece? Não estou falando de ganhar mais dinheiro. Estou falando de construir riqueza. De viver com liberdade. De não precisar mais dizer eu não posso porque a conta não fecha. De acordar e saber que o tempo, o dia, o mundo, te pertencem. Por que tão poucos conseguem isso, e quase todos fracassam tentando? A resposta está na dor que você sente mas nunca verbaliza. Na angústia de trabalhar o mês inteiro, e, ainda assim, sentir que está atrasado para a própria vida. Na frustração de saber que tem potencial, mas continuar preso ao mesmo ciclo, às mesmas dívidas, a mesma rotina que te esmaga por dentro. Você olha para quem conseguiu, e sente que há algo errado com você. Será que eles são mais inteligentes? Mais sortudos? Mais conectados? Será que você nasceu para ser mediano? E enquanto essas perguntas te sufocam, o tempo passa. O tempo. Esse inimigo invisível que te cobra juros diários por cada desculpa que você repete. Por cada manhã que você acorda atrasado. Por cada salário que evapora antes do dia 10. Por cada oportunidade que você deixa passar, porque teve medo de agir. A maioria nunca enriquece porque a maioria nunca decide. Nunca decide de verdade. Falam que querem mudar de vida, mas continuam fazendo exatamente o que sempre fizeram. Seguem vivendo como escravos de um sistema que os adestra desde cedo. Estude, forme-se, trabalhe duro, se endivide, compre coisas que não precisa para impressionar quem não se importa, e morra exausto. É esse o roteiro. É essa a armadilha. E a maioria cai nela sorrindo. A maioria pensa que está vivendo, mas está só sobrevivendo entre boletos e distrações. E quando percebem que a liberdade ficou para trás, já é tarde demais. Você está ouvindo isso agora porque ainda tem tempo. Mas precisa entender algo com urgência. Riqueza não é sorte. Riqueza é escolha. Não é uma questão de quanto você ganha. É uma questão de como você pensa. Como você age. E o que você está disposto a sacrificar agora, para colher depois. A maioria nunca enriquece porque está programada para prazer imediato. Quer o agora. Quer conforto. Quer recompensa, mesmo sem plantar. Eles querem o resultado, mas rejeitam o processo. E você pode ser assim também. Pode estar esperando o emprego perfeito, a oportunidade ideal, a sociedade dos sonhos, o curso que vai mudar tudo, o vídeo certo, o milagre financeiro. Mas esse milagre não vai acontecer, porque a transformação que você busca não está lá fora, está dentro. Você precisa parar de agir como vítima da realidade e começar a se posicionar como o criador do seu futuro. E isso começa com dor. Com a dor de olhar no espelho e admitir: eu me traí. Me traí quando procrastinei. Me traí quando gastei mais do que devia. Me traí quando priorizei o prazer sobre o propósito. Me traí quando escolhi parecer rico, ao invés de construir riqueza. Essa honestidade vai te quebrar por dentro. Mas é o primeiro passo. Porque enquanto você não enfrentar essa dor, vai continuar buscando atalhos que só te levam ao mesmo lugar, frustração. A maioria nunca enriquece porque confunde renda com riqueza. Acham que ganhar mais é o suficiente. Mas não importa o quanto você ganha. Se você não souber multiplicar, proteger e investir, vai continuar sendo um prisioneiro bem pago. Você conhece gente que ganha muito, mas vive endividada? Claro que conhece. Porque o problema não está na quantia. Está na mentalidade. E é isso que você precisa urgentemente reconstruir. Não é a planilha que vai mudar sua vida. É a sua cabeça. E talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas eu vou te dizer. Você é pobre de hábitos. E é isso que está te matando. Você acorda sem planejamento. Você compra por impulso. Você diz, é só dessa vez. Você pensa pequeno. Você consome mais do que aprende. Você vive como se o amanhã fosse garantido. Mas não é. E se você não mudar isso agora? A vida vai te cobrar com brutalidade. Vai te cobrar nos anos perdidos. Nos sonhos enterrados. Na velhice frustrada. Na aposentadoria miserável. Na sensação de que tudo poderia ter sido diferente, se você tivesse começado. Mas você não começou. Por que teve medo? Por que quis conforto? Por que escolheu o fácil? A maioria nunca enriquece. Porque a maioria nunca banca a própria grandeza. Querem aprovação. Querem validação.
Querem a segurança de continuar iguais, mesmo desejando resultados diferentes. Mas não dá. A liberdade que você busca exige que você seja alguém que ainda não é. E isso é violento. Porque você vai precisar abrir mão de tudo que te trouxe até aqui. Dos seus padrões. Das suas desculpas. Dos seus círculos. Da sua zona de conforto. Você vai ter que se tornar alguém que age sem motivação. Que economiza quando todo mundo gasta. Que estuda quando todo mundo dorme. Que investe quando todo mundo consome. Que pensa em 10 anos, quando todos estão presos em 10 minutos. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. A riqueza é lenta, mas a pobreza é imediata. E todo dia que você cede ao fácil, está comprando pobreza parcelada. A maioria nunca enriquece porque não respeita o tempo. Não entendem o poder dos juros compostos. Não entendem o valor de uma rotina constante. Não entendem que cada decisão hoje molda um destino. Warren Buffett não ficou bilionário aos 30. Ele começou cedo. Plantou por décadas. E aceitou ser invisível enquanto todos buscavam visibilidade. Enquanto o mundo gritava agora, ele sussurrava espera. Enquanto todos queriam resultado, ele cultivava fundamento. Enquanto todos queriam ganhar, ele queria permanecer. E é por isso que ele venceu. Porque ele entendeu o jogo. Você também pode entender. Você também pode jogar. Mas só se estiver disposto a parar de brincar de mudança. E começar a mudar. A maioria nunca enriquece. Porque não tem coragem de renascer. E agora, neste exato momento, você tem uma escolha. Pode desligar esse vídeo e voltar para o seu ciclo. Ou pode assumir a decisão que vai te libertar. Eu não vou mais viver como a maioria. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. A maioria nunca enriquece. Porque a maioria pensa como pobre. Não estou falando de quem tem pouco. Estou falando de quem pensa pequeno. De quem acredita que só os outros podem. De quem repete frases como: dinheiro não é tudo. Eu não nasci para isso. Rico é tudo corrupto. Não sei lidar com números. Dinheiro só traz problema. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas Deus já quis. O que falta é você querer com a intensidade de quem faz acontecer. Warren Buffett não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu com algo que ninguém podia tirar dele. Mentalidade de longo prazo. Ele entendeu desde cedo que não precisava ser o mais rápido, nem o mais inteligente. Ele só precisava pensar diferente. Enquanto os outros olhavam para o mês, ele olhava para a década. Enquanto os outros gastavam para parecer, ele economizava para construir. Enquanto os outros viviam de desejos, ele vivia de visão. É isso que falta em você. Visão. Você vive reagindo. A conta atrasada. O salário curto. O aumento que não veio. A crise que chegou. O cartão que estourou. Você está sempre apagando incêndios. E nunca plantando o futuro. Por que você não aprendeu a pensar com clareza? A tomar decisões com base no que quer construir, e não no que está sentindo no momento. Você sabe por que a maioria nunca enriquece? Porque nunca parou para se perguntar, com honestidade brutal: o que eu realmente quero da minha vida? Não o que esperam de você. Não o que é confortável. Não o que o algoritmo te sugere. Mas o que você quer. Você já parou para escrever isso? Para visualizar? Para calcular quanto custa essa liberdade? Ou você só vive, esperando algo mudar por conta própria? Porque se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E é por isso que você vive perdido. Você precisa de propósito. Precisa de direção. Precisa de um motivo forte o suficiente para te manter firme mesmo quando tudo dentro de você quiser desistir. Quer saber por que Buffett nunca se deixou levar pelas bolhas, pelas crises, pelas euforias do mercado? Porque ele sabia o que estava fazendo. E sabia por que estava fazendo. Você precisa disso. Você precisa saber por que levanta da cama todos os dias. E por que tem conta para pagar não é motivo. É prisão. Motivo de verdade é legado. É a autonomia. É a decisão consciente de parar de ser marionete e se tornar autor da sua vida. Mas para isso, você vai precisar fazer algo que a maioria nunca faz. Pensar. Não apenas refletir. Pensar com profundidade. Pensar com responsabilidade. Pensar com foco. Pensar com frieza. Pensar com verdade. E ao pensar,
Você vai perceber que nunca enriqueceu porque nunca projetou a própria liberdade. Você vive no presente, como se o amanhã não existisse. E quando o amanhã chega, você se torna um escravo do que não plantou. O que Buffett ensina é simples. Quem planta cedo, colhe sempre. Quem pensa em décadas, constrói riqueza. Quem vive no hoje, consome o que ainda nem tem, e paga com os juros da própria ignorância. Você quer mudar? Então comece a pensar como quem já enriqueceu. Pergunte a si mesmo: como age uma pessoa rica de verdade? Ela compra por impulso? Ela se distrai com qualquer modinha? Ela se sabota emocionalmente? Ela gasta sem pensar no impacto de longo prazo? Claro que não. Porque ela tem clareza. E clareza é o que separa o rico verdadeiro do pobre bem pago. É o que separa o construtor do consumidor. É o que separa o investidor do impulsivo. A sua vida não muda quando você ganha mais. Muda quando você pensa diferente. Você pode ganhar 10 vezes mais e continuar quebrado. Porque sua mente ainda age como antes. Você ainda vê o dinheiro como algo frágil, escasso, perigoso. Mas a verdade é que o dinheiro não muda ninguém. Ele revela quem você é. Ele amplifica o que você já carrega por dentro. E se o que você carrega é medo, impulso, vazio, você vai continuar pobre. Mesmo com um salário maior. Mesmo com um bônus. Mesmo com sorte. Porque quem não tem mentalidade rica transforma até 1 milhão em miséria. É por isso que tantos ganhadores da loteria voltam à estaca zero em poucos anos. Porque enriquecer de verdade é um processo interno. E esse processo começa agora. Com a decisão de pensar como alguém que constrói. Alguém que diz: eu não gasto mais sem consciência. Eu não faço compras para impressionar. Eu invisto primeiro, consumo depois. Eu estudo mais do que reclamo. Eu sei para onde estou indo, e tudo que não me leva até lá é distração. Essa é a base. Essa é a mentalidade. E a maioria nunca chega aqui. Porque pensar assim dói. Exige abrir mão. Exige disciplina. Exige propósito. Mas é isso que constrói liberdade. Você não precisa de um salário milionário. Você precisa de um sistema interno que funcione. Você precisa se enxergar como alguém que merece riqueza e que age como tal. E isso é uma revolução. Porque significa parar de querer parecer bem e começar a ser bem. Significa parar de terceirizar culpa e começar a assumir 100% de responsabilidade. Significa parar de esperar o mês que vem e começar hoje. Com pequenas decisões. Com cortes inteligentes. Com livros certos. Com investimentos simples. Com hábitos consistentes. Com foco absoluto. Essa clareza vai te tirar do buraco. Mas ela não vai cair do céu. Ela nasce do incômodo. Da frustração. Da revolta com o seu próprio padrão. Você está aqui agora. Com a mente aberta. Ouvindo essa verdade. Então use esse momento. Escreva sua visão. Calcule sua liberdade. Descubra quanto custa seu sonho. E a partir de hoje, viva como alguém que está indo em direção a isso. Porque se você não tem um plano, alguém tem um plano para usar você. E o preço disso é a sua vida inteira. A maioria nunca enriquece. Porque a maioria espera sentir para agir. E quem depende da emoção para executar, fica preso para sempre no mesmo ponto de partida. Você quer saber a verdade nua e crua? A motivação é fraca. A disciplina é imbatível. Motivação é gás de pódio. Disciplina é combustível de guerra. Motivação é o que você sente quando algo te inspira. Disciplina é o que você faz quando ninguém te aplaude. Você pode se emocionar com esse vídeo. Pode se empolgar. Pode dizer que vai mudar tudo. Mas se amanhã você acordar e não fizer nada, então tudo isso não passou de mais um alívio emocional. E o problema da maioria é esse. Vivem anestesiados por estímulos momentâneos. Querem mudar o corpo, mas não aguentam a dieta. Querem mudar a mente, mas não leem um livro até o fim. Querem enriquecer, mas vivem consumindo como pobres. Vivem esperando o mês certo, o clima ideal, a inspiração divina. E o tempo? O tempo está passando. Quem enriquece não espera a motivação chegar. Constrói mesmo quando tudo dentro grita para parar. Essa é a diferença entre os amadores e os lendários. Os amadores fazem quando dá. Os lendários fazem porque precisa ser feito. Você quer enriquecer? Você quer se libertar? Você quer vencer a estatística?
Então comece a fazer o que a maioria nunca faz. AJA sem sentir. Sim. Levante sem vontade. Estude com sono. Economize mesmo com salário apertado. Invista mesmo sem saber tudo. Repita mesmo sem resultado imediato. É assim que se constrói fortuna. É assim que se lapida uma nova identidade. É assim que se planta o legado. E ninguém vai te aplaudir no começo. Ninguém vai reconhecer. Você vai parecer obcecado, estranho, exagerado. Mas deixa eu te contar algo que ninguém diz. Todo milionário já foi o louco da família. Todo investidor já foi o chato do grupo. Todo disciplinado já foi o sem graça da turma. Todo visionário já foi o solitário do momento. Sabe por quê? Porque a disciplina é silenciosa. E o mundo moderno odeia o silêncio. O mundo quer barulho. Quer imediatismo. Quer pressa. Quer resultado sem esforço. Quer status sem essência. Mas quem enriquece? Se afasta disso. E aí entra a metáfora mais poderosa que você precisa carregar para o resto da vida. O maratonista invisível. Ele não corre por like. Não treina por elogio. Não acorda cedo por vaidade. Ele simplesmente vai. Todos os dias. Mesmo sem público. Mesmo sem ânimo. Mesmo sem recompensa imediata. Ele vai porque sabe onde quer chegar. Porque entende que o mundo pertence aos que permanecem. Enquanto os outros desistem na terceira semana. Ele repete. Enquanto os outros procuram atalhos. Ele cava túneis com as mãos. Enquanto os outros estão em busca de novidade. Ele está aprimorando o essencial. Você quer riqueza? Então seja esse maratonista. Acorde antes. Invista sempre. Estude quando ninguém mais estuda. Leia o que ninguém lê. Domine o que ninguém quer dominar. Passo básico até que ele se torne extraordinário. E isso exige o que a maioria não tem. Foco. Foco não é ignorar tudo. É saber exatamente o que importa, e fazer disso uma religião. Warren Buffett tem uma frase direta. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e extremamente bem-sucedidas é que as extremamente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Isso é foco. É escolher poucas batalhas. Poucos investimentos. Poucos compromissos. Mas fazer cada um deles com profundidade brutal. A maioria está ocupada demais. Cheia de tarefas. Cheia de metas. Cheia de movimento. Mas sem construção. Fazem muito, mas não saem do lugar. Por que não focam no que muda tudo? Você precisa ser diferente. Você precisa se tornar um executor inabalável. Acordou? Eide. Deu medo? Eide. Está cansado? Eide. Está sozinho? Eide. Por que a repetição silenciosa hoje? É o barulho da conquista amanhã. Você quer saber como se constrói uma fortuna? Não é com um evento. É com uma rotina. Buffett não ficou bilionário em um mês mágico. Ele repetiu por décadas. Leu todos os dias. Pensou todos os dias. Evitou decisões ruins. Aproveitou oportunidades com coragem. Fez o que precisava, mesmo quando parecia chato, lento, repetitivo. E isso é o que você precisa aprender. A disciplina é entediante. Mas o resultado é lendário. Você quer esse resultado? Então seja o chato da disciplina. Seja o obsessivo do básico. Seja o viciado em execução. A maioria nunca enriquece. Porque quer resultados extraordinários com rotinas medíocres. Você quer ser exceção? Então faça o que a maioria não tem coragem de fazer. Repita. 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 Sem glamour. Sem plateia. Sem urgência. A riqueza vai aparecer. Mas só para quem foi fiel ao processo. A maioria nunca enriquece. Porque a maioria desiste cedo demais. Vivem em ciclos. Começam. Param. Recomeçam. Desistem. Acreditam. Se frustram. Reclamam. E então, param de tentar. Você já viu isso. Talvez você seja isso. Talvez já tenha começado várias vezes. Talvez até tenha acreditado por um tempo. Mas o mundo foi duro. As contas bateram. O medo chegou. E você largou tudo. Porque ninguém te ensinou que o caminho para a riqueza é pavimentado de quedas. Fracassar não é sinal de fraqueza. É sinal de que você teve coragem de tentar. Você quer um atalho? Então entenda isso. Fracasso não é o fim. É parte da construção. Você vai tomar decisões erradas. Vai perder dinheiro.
Vai confiar em quem não devia. Vai investir no que não deu certo. Vai errar feio. Mas o erro só vira ruína quando você se recusa a aprender. Warren Buffett já errou. Fez aquisições ruins. Viu ações despencarem. Perdeu bilhões em uma única decisão. Mas ele continuou. Porque quem enriquece de verdade entende que cada queda é um tijolo da grande obra. O problema da maioria? Eles querem crescer sem se machucar. Querem subir sem sangrar. Querem vencer sem se reinventar. Mas isso não existe. A vida vai te arrebentar algumas vezes. Vai te colocar de joelhos. Vai tirar o chão. Vai te fazer questionar tudo. E é nesse momento que sua verdadeira identidade aparece. Você vai parar? Ou vai levantar com mais clareza? Vai desistir? Ou vai ajustar o plano e seguir? Você sabe o que os vencedores têm em comum? Eles não negociam com a dor. Eles a transformam em decisão. A dor de estar quebrado. A dor de ser ignorado. A dor de ver todos passando à sua frente. Essa dor pode te esmagar. Ou pode te forjar. A maioria nunca enriquece porque usa a dor como desculpa. Mas os que vencem usam a dor como alavanca. Eles aprendem. Eles ajustam. Eles evoluem. Porque eles sabem que todo fracasso carrega uma lição que vale mais que qualquer curso. Você quer vencer? Então abrace a dor. E transforme cada queda em profundidade. Cada tropeço em sabedoria. Cada perda em estratégia. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser persistente. Precisa se tornar alguém que não para. Não importa o quanto demora. Não importa o quanto pesa. Não importa quem foi embora. Você continua. Porque a maior riqueza que alguém pode ter não está na conta bancária. Está na capacidade de continuar mesmo quando tudo desaba. Essa é a base do legado. E agora? É hora de falar sobre ele. Porque no fim das contas, não é o dinheiro que você acumulou. É a história que você escreveu. O que seus filhos vão lembrar? Que você foi alguém que viveu com medo. Que trabalhou a vida inteira sem sair do lugar. Que sonhou, mas nunca começou. Ou vão lembrar de alguém que virou a chave. Que enfrentou tudo. Que caiu 1000 vezes, mas nunca parou. Alguém que mostrou, na prática, o que é resiliência. Você quer saber por que a maioria nunca enriquece? Porque a maioria não constrói legado. Constrói distração. Vivem de likes, de tendências, de modinhas. Querem ser reconhecidos agora, e esquecidos para sempre. Mas os que constroem riqueza são os que permanecem. Os que vivem no silêncio do plantio e colhem no estrondo da colheita. E quando o fim da linha chega, quando a velhice bate na porta, quando você estiver diante do espelho pela última vez, você vai se perguntar: eu vivi como a maioria, ou fui exceção? Você vai olhar para a sua história e vai ver. Você foi fiel à sua visão, ou traiu a si mesmo todos os dias em nome do conforto? Você vai sorrir com orgulho, ou chorar com arrependimento? Essa pergunta vai ecoar. Não agora, mas no fim. E é por isso que o fim precisa ser o seu ponto de partida. Você precisa viver com a urgência de quem já entendeu que o tempo é limitado. E que cada manhã é um voto. Cada ação é uma declaração. Cada escolha é um tijolo. Cada dia é um degrau. E a escada da riqueza não é feita de sorte. É feita de suor, clareza, disciplina e resiliência. Você quer isso? Então pare de viver como a maioria. Eles vão rir. Eles vão duvidar. Eles vão dizer que não vale a pena. Mas um dia, quando o tempo cobrar o preço das escolhas, você vai estar do outro lado. Livre, tranquilo, sustentado por tudo que construiu em silêncio. E então, não precisará dizer uma palavra. Sua vida falará por você. E ela vai dizer: eu não fui mais um. Eu fui exceção. Eu fui inquebrável. Eu fui livre. Eu fui rico de verdade.